Para aqueles que foram demitidos recentemente, este vídeo provavelmente irá ressoar. Mas quero falar sobre algo que venho notando com o tempo e ao conversar com mais pessoas. E algo que eu mesmo já vivenciei, mas há um custo oculto e devastador nas demissões que as pessoas realmente não estão discutindo. Olá a todos, sou o Brian do A Life After Layoff, um recrutador corporativo e profissional de recursos humanos com mais de 20 anos de experiência entrevistando e contratando milhares de pessoas para algumas das maiores e mais conhecidas empresas do mundo. Na verdade, eu tenho minha própria história de demissão devastadora que ocorreu em 2020. Se estiver interessado na versão completa, deixarei um link aqui em cima para conferir. Resumindo, eu trabalhava remotamente como recrutador para uma empresa de manufatura morando relativamente próximo à sede da companhia. Ficava a 1 hora de distância. Durante a pandemia, eu ia ocasionalmente ao escritório, mas tomamos uma decisão e tudo parou. As pessoas migravam para o trabalho remoto. Minha família e eu decidimos nos aproximar de outras famílias. Então decidimos sair daquele local e nos mudar para um estado distante. Então nós carregamos o U-Haul. Meu trabalho já sabia de tudo. Carreguei o U-Haul, me mudei e me instalei numa sexta-feira. E nós vendemos, não acabamos vendendo uma casa, mas eu me mudei numa sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, o U-Haul ainda estava estacionado na entrada da frente. Eu recebo um e-mail informando que tenho essa reunião misteriosa com o diretor de recursos humanos da empresa. Resumindo, fui demitido inesperadamente, o que me deixou completamente atordoado. Prometi à minha esposa que nos mudaríamos para uma situação maior e melhor. Eu pretendia comprar uma casa para ela e providenciar tudo, mas isso não aconteceu no prazo planejado. Sem mencionar que eu tinha filhos muito pequenos e não foi uma conversa fácil com minha esposa. A demissão teve um impacto devastador. Tentamos lidar com as emoções e entender o que isso significaria para nós. Fiquei discretamente surtado, pois minha esposa também pediu demissão quando nos mudamos, porque iríamos tentar nos virar com um salário. Eu estava entre a cruz e a espada. Há toda uma história sobre como comecei o canal novamente. Você pode conferir a gênese de uma vida após a demissão. Conversei com várias outras pessoas que também foram demitidas e existem muitas implicações que vão além do inicial. Você foi demitido, precisa se desdobrar para encontrar um emprego e isso pode ser difícil, né? Especialmente em um mercado onde todos estão sendo demitidos e não há empregos. E uma das coisas que notei depois de conversar com centenas, se não milhares de pessoas sobre suas carreiras e voltar ao trabalho após uma demissão particularmente mal planejada, é que existe um custo devastador e oculto para elas, que muitas pessoas não estão levando em consideração. Na verdade, nem mesmo está sendo discutido. Então eu quero detalhar quais são esses e como você pode se posicionar para tentar minimizar o impacto deles. E não ache que isso não acontecerá com você. É provável que a maioria dos espectadores deste vídeo já tenha sido vítima de uma demissão mal planejada ou interrupção de trabalho nos últimos 4 anos. Se isso não aconteceu com você, você é uma anomalia e um dos incomuns. Então sinta-se muito bem com isso. E um dos maiores impactos que eu não percebi na época seria com o 401k. Eu apenas pensei, sim, eu vou transferir o 401k. Eles enviam muitas informações, pois querem que você saia do programa 401k deles. Eles meio que te dão algumas informações com o seu pacote de rescisão sobre como você pode fazer todas essas coisas. Mas então a pergunta é tipo, ok, onde eu coloco isso? Se você não tem outro 401k Roth Individual Retirement Account ou algo similar, não é possível transferir para outra coisa. Então eu fiquei lá meio que apenas olhando para este 401k com seu saldo e toda a correspondência da empresa e todas essas coisas que eu tinha acumulado ao longo do tempo. Bem, não foi até alguns anos depois, quando decidi transferir meu 401k para outro programa, que percebi o impacto devastador porque fui mover o dinheiro e vi o saldo certo e era isso que eu estava planejando. Mas quando fui realmente processar o pagamento para poder transferir o dinheiro, apenas cerca de 2/3 dele estavam realmente aparecendo. Um número significativo não estava sendo transferido do 401k. Eu me perguntava o que diabos estava acontecendo. Descobri que eles não honraram a aquisição de direitos. Então eu tinha todo esse dinheiro que era quase uma piada cruel. O sistema indicava que você tinha o dinheiro na conta, mas ao tentar transferir, verificou-se que você não tinha direito a ele. O mais devastador foi que eu estava há poucos meses de atingir minha data de aniversário, o que quase me teria concedido plenamente no 401k.
Mas aqui estou eu sendo demitido sem culpa minha, e eles não honraram a concessão para o 4001K. Então, se eu fosse voltar e tentar fazer tudo de novo, eu poderia ter feito a pergunta: posso ser totalmente concedido na minha parte da correspondência da empresa? Eles podem ter me dito para cavar areia, mas é definitivamente algo que eu sugeriria que você tentasse fazer se estiver na situação de demissão e estiver relativamente perto do seu período de concessão, apenas para ver se eles te dão uma chance lá. Mas foi uma lição dolorosa aprender que isso me atrasou bastante. O mesmo vale para a equidade. Conheço muitas pessoas que tinham participações acionárias em empresas onde estavam há apenas alguns meses de adquirir e basicamente não têm direito às opções de ações porque não atingiram determinado marco. 401K participações acionárias em empresas, você não apenas perde o que ainda não adquiriu, mas ao entrar em uma nova empresa, você recomeça do zero e o cronômetro é reiniciado. E isso é particularmente devastador. Se você trabalha em um lugar por muito tempo, perder o emprego pode ser devastador. Agora você precisa reconstruir a equidade e a antiguidade em um documento para reivindicar totalmente esse 401K. Se isso acontecer no final da sua carreira, pode comprometer completamente seus planos de aposentadoria. Esse é um aspecto devastador sobre ser demitido que as pessoas não estão necessariamente comentando e que eu não levei em consideração. Foi o seguro médico. O seguro médico é uma despesa enorme e você realmente não percebe isso até que lhe entreguem a conta na forma de uma cobertura COBRA ou um pagamento COBRA. Se você não conhece o COBRA, saiba que a empresa deve oferecer a continuação dos benefícios por um certo período. Mas o asterisco aqui onde eles te pegam é que é o custo deles. Agora, o custo deles provavelmente é mais barato do que você conseguiria por conta própria no mercado aberto. Mas ainda assim, quando você de repente se depara com o desemprego e não tem mais um salário entrando, agora você se depara com a necessidade de assumir a coparticipação. Uma empresa pode oferecer alguns meses de continuação de benefícios como parte do programa de demissão. E se eles não oferecerem, isso é outra coisa que eu tentaria negociar em uma demissão para ver se eles podem cobrir mais do meu seguro médico. Mas isso é um impacto enorme que as pessoas não entendem. E se você quiser uma experiência ainda mais sóbria relacionada à saúde, aqueles de nós nos Estados Unidos sabem disso muito bem, mas então você tem que ir ao mercado e tem que se inscrever em um pacote de benefícios que é completamente por sua conta. Sem programa de benefícios do empregador, você não tem o benefício do empregador poder negociar para um grande grupo de pessoas. Você é basicamente uma única pessoa tentando obter este seguro e espera que sua cobertura de seguro seja muito pior e muito mais cara. Isso é especialmente devastador, pois sem um salário entrando é necessário recorrer às economias, possivelmente parando de investir no 401K apenas para equilibrar as contas e obter cobertura para a família. A situação piora quando você se inscreve para o seguro-desemprego. É necessário passar pelo processo de reivindicações, se candidatar, ser aprovado, realizar atividades relacionadas à busca de emprego e provar que está procurando trabalho. E no final do dia, muitas vezes são apenas centavos por dólar. E na verdade, onde eu me mudei, o valor saiu para algo como $150 ou $200 por semana. Isso não pagava nem um mês de aluguel. Portanto, você está considerando todas as outras despesas, como alimentação, prestações do carro, seguro e plano de saúde. Basicamente, você está trabalhando com migalhas. E é bastante devastador quando você pensa que pagou todos esses anos em um sistema que lhe devolve centavos de dólar. Sem mencionar que é apenas por um certo período de tempo e o relógio começa a contar imediatamente, então você tem que começar a procurar um novo emprego muito rapidamente. Então é tudo meio que um efeito bola de neve com as finanças relacionadas a ser demitido, e este é um enorme impacto que as pessoas realmente não falam quando são demitidas. Outro grande impacto, particularmente devastador para pessoas mais avançadas em suas carreiras, é que suas férias são redefinidas para zero seguindo essas mesmas linhas. Então você retorna ao nível base, que nos Estados Unidos é de somente 2 semanas. Fiz outro vídeo sobre como trabalhar nos Estados Unidos da América está quase inviável. Você tem apenas 2 semanas de férias e com sorte pode conseguir negociar uma terceira. Mas se você é alguém que tinha 4 e 5 semanas de férias e tinha todos esses outros benefícios acumulados e depois é demitido, vai levar 10, 20 anos ou mais para voltar ao mesmo nível de benefício. E você tem que começar de novo, você tem que pagar suas dívidas, você tem que meio que economizar e acumular seu tempo, e você tem uma fração do que costumava ter.
E está tudo bem e bonito, mas com a cultura atual no local de trabalho, onde as pessoas são demitidas a cada 1, 2 anos, boa sorte em conseguir acumular para a terceira e quarta semanas de férias. E um dos impactos mais devastadores é a perda de impulso na carreira. E isso é algo que você não perceberá quando for demitido. E muitas vezes você não perceberá isso até 1 ou 2 anos depois. Isso é especialmente verdade para aqueles que estiveram em um único empregador por muito tempo, talvez tendo conseguido um bom emprego com alto salário e uma posição relativamente alta na hierarquia, ficando um pouco acomodados. A demissão chega, eles tornam seu papel redundante. E você acha que vai simplesmente retomar de onde parou com outro empregador por ter um longo histórico de trabalho. Mas então você chega ao mercado aberto e percebe: as habilidades, conhecimento e experiência que você desenvolveu ao longo do tempo não são valorizados no mercado aberto como eram na sua empresa anterior. Na verdade, se aquele conjunto de habilidades ou tipo de trabalho fosse valorizado pela empresa anterior, eles provavelmente não teriam te demitido para começar. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas lutam e lutam com muita dificuldade quando estão nos seus 40, 50 e 60 anos, quando são demitidas e não conseguem voltar ao ponto onde pararam. De repente, eles se tornam invisíveis para os empregadores e suas habilidades parecem não importar mais. E as pessoas tendem a ficar muito frustradas e com razão. Escute, é um golpe no ego ter o mercado de trabalho basicamente dizendo que você é inempregável, mesmo que você tenha um longo e estável e sólido histórico de trabalho atrás de você. E de repente, todo o impulso construído ao longo da carreira é retirado de uma só vez, como se puxassem o tapete debaixo dos pés. É necessário reconstruir relacionamentos e a equidade interna. Quando você cria uma empresa e trabalha nela por muito tempo, você conhece as pessoas e elas te conhecem. Você constrói relacionamentos com as pessoas, e isso vale algo. E isso leva um longo tempo para se desenvolver. Ao ser demitido e entrar em uma nova empresa, você se torna um novato. Ninguém conhece você ou sabe o que é capaz de produzir. E você pode ter um pouco de benefício da dúvida nos primeiros meses de trabalho, mas sua reputação é estabelecida muito cedo. E sem uma estratégia de carreira cuidadosa, é fácil perder todo o ímpeto, mesmo quando você entra em um novo empregador. E, infelizmente, o que antes era uma carreira muito promissora pode ser completamente descarrilada por uma demissão mal planejada. É essencial mencionar o impacto na remuneração. Frequentemente, as pessoas alcançam faixas salariais que provavelmente não são realistas fora do contexto daquela empresa e oportunidade de trabalho específica, especialmente se essa oportunidade ou tipo de trabalho não estiver em alta demanda. Ao entrar no mercado aberto, você pode se deparar com a realidade de ter que aceitar uma séria redução salarial se alguém oferecer o emprego. Estamos novamente abordando o tema do impulso de carreira. A compensação é geralmente difícil de substituir. Em alguns casos, as pessoas se saíram bem e se atualizaram nessas situações. E, de fato, eu mesmo fiz isso. Mas em muitos casos, as pessoas realmente lutam para voltar ao que costumavam ganhar. E não é apenas a quantidade de dinheiro que você ganha no seu salário, são seus bônus. É a porcentagem do cálculo do seu bônus. Então, e se você está recebendo um bônus de 10% e de repente está ganhando 30, 40, 50% menos do que no seu último emprego, seu bônus também será muito menor. Sem mencionar que suas contribuições e correspondências para o 401k também serão bem reduzidas. Tudo mais se desdobra a partir daí, podendo ter um efeito bola de neve ao longo da carreira. E um emprego ruim tende a levar a outro emprego ruim e a outro emprego ruim se você não for super cuidadoso com o que está fazendo. Então esses são alguns dos custos ocultos do lado do empregado que são muito devastadores e não são muito falados. Mas na verdade existem alguns do lado do empregador também quando ocorre uma demissão, nomeadamente a moral do departamento, quando você tem uma demissão que atinge muitos funcionários e especialmente com pessoas que não são demissões baseadas em desempenho e apenas departamentos inteiros são cortados ou metade do departamento, ou certas funções ou títulos de trabalho são cortados. A equipe tem que voltar no dia seguinte e agir como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, um massacre acabou de acontecer e a pessoa com quem eles tomavam café diariamente e passavam pela mesa a caminho da sala de almoço, de repente, não está mais lá. E quando você vai às suas reuniões de equipe e olha em volta, só restam 3 de nós, quando ontem éramos 8? E eles basicamente têm que fingir que nada aconteceu. Mas a realidade é que as pessoas que sobreviveram às demissões nunca mais são as mesmas.
Eles precisam juntar os fragmentos, fazer o trabalho adicional e descobrir como a tarefa era executada. E espera-se que façam isso sorrindo, pois há uma arma proverbial apontada para suas cabeças, dizendo: se não gostar, você será o próximo. E então o moral geralmente despenca. É comum ter pessoas saindo e considerando outras oportunidades de emprego que talvez não tivessem considerado antes. Portanto, há um impacto significativo nesse aspecto, né? Todos são afetados em uma demissão. Do ponto de vista de recrutamento, supondo que haja algum recrutador restante após uma demissão, pois geralmente são os primeiros dispensados, tentar recrutar novas pessoas para uma empresa quando há uma demissão muito divulgada pode ser muito mais difícil, pois agora é necessário responder a essas perguntas. E se você é alguém que tem controle sobre sua carreira e é altamente seletivo, e pode se dar ao luxo de ser altamente seletivo, o que esperamos que seja o caso, então deveria estar fazendo essas perguntas difíceis. E eles deveriam desafiar a empresa para garantir que a posição será estável e sólida e que estão tomando uma decisão inteligente. Eu garanto que empresas com demissões em massa, especialmente várias rodadas, sem muitos funcionários com tempo de casa e função e com rápida mudança na equipe de gestão, são sinais de um empregador com bandeira vermelha. Um bom funcionário não aceitará uma oportunidade de trabalho provavelmente caótica. E claro, eu seria negligente se não falasse sobre o impacto na linha de fundo do negócio. Se você é alguém que trabalhou em uma empresa onde também era o cliente e foi demitido, como isso vai impactar sua linha de fundo? Eu trabalhei na Amazon e conheço muitas pessoas que foram demitidas lá, apesar de eu mesmo não ter sido demitido. Potencialmente dezenas ou até centenas de milhares de pessoas foram demitidas nos últimos anos. E se cada uma dessas pessoas decidir boicotar a Amazon porque não querem mais ser associadas à empresa, porque foram descartadas sem cerimônia por ela, e cada uma dessas pessoas gasta $100 por ano, pense na matemática. Qual é o custo perdido de negócios na linha de fundo para a organização através dessa demissão? Há muitos custos ocultos em demissões que as pessoas não falam e podem ser particularmente devastadores. Se você passou por uma demissão inoportuna ou acha que isso não pode acontecer com você, fique atento e elabore planos de contingência. Estou sempre pensando estrategicamente sobre meus próximos passos. Faça uma análise strengths, weaknesses, opportunities, threats da sua organização, do seu tipo de trabalho, de você individualmente e de quão seguro você está. Analise as ameaças, oportunidades, fraquezas e pontos fortes da sua organização, trabalho e carreira. Tome as precauções necessárias para se tornar um candidato mais comercializável. Vou pregar isso até ficar roxo, não importa quantas pessoas se oponham, construa múltiplas fontes de renda. Porque se você tem múltiplas fontes de renda, resolve muitos dos problemas que acabei de descrever neste vídeo. Porque quando você constrói várias maneiras de pagar suas contas, resolve muitos dos problemas que descrevi anteriormente neste vídeo. Não é mais necessário aceitar o próximo trabalho que surgir, mesmo que não seja ideal para sua carreira e desenvolvimento profissional. Você pode arcar com suas contas. Você não precisa recorrer ao seu 401k e canibalizá-lo. Há muitas vantagens em ter a capacidade de pagar suas contas de mais de uma maneira, e é uma grande sensação de liberdade e poder quando você pode se dar ao luxo de ser seletivo sobre o papel que vai assumir a seguir. Mas se você está lutando para voltar ao mercado de trabalho após uma demissão inoportuna, isso é minha especialidade. Meu site alifeafterlayoff.com tem muitas dicas, truques e histórias reais de pessoas que passaram pela mesma situação de demissão. Compartilho meu conhecimento mais profundo e íntimo em cursos de treinamento. Uma das principais coisas que as pessoas não têm é estratégia. A estratégia é o elemento ausente em 99% das pessoas com problemas de carreira. E eu criei um curso chamado O Projeto de Carreira Definitivo, que ensina você a criar uma carreira com um alto grau de estratégia para que você possa navegar em uma carreira com autoridade. Ele também fornece um roteiro claro sobre como e quando deixar empregos, como ser promovido no local de trabalho e, basicamente, como operar com um alto grau de convicção e autoridade para estar no controle de sua carreira. E, claro, o componente de redação de currículo através do currículo. Dicas eficazes para criar um currículo que chame a atenção dos recrutadores. E, claro, o acampamento de treinamento secreto para o emprego final, que ensina você a abordar a busca de emprego e a entrevista com estratégia. E então garantindo que você não deixe nenhum dinheiro na mesa. Se você sente que está enfrentando dificuldades e precisa de mais orientação para navegar nos próximos passos da sua carreira,
Ofereço sessões privadas limitadas de coaching individual. Entre em contato através do meu site para mais informações. De qualquer forma, espero que você tenha sorte o suficiente para nunca ter experimentado nada do que eu falei neste vídeo, mas mesmo que seja, ainda vale a pena garantir que você tenha uma estratégia e planos de contingência em prática, porque você não pode ficar muito complacente, especialmente no mercado de trabalho de hoje. Enfim, obrigado por assistir. Até a próxima.